Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de um tema muito pesquisado e que é dúvida de muitos utilizadores na questão de melhorias de desempenho no computador. Falo do SSD ou memória RAM. Qual deles deves investir em primeiro lugar? Sabe que é uma resposta que não é tão simples quanto parece, mas fique comigo neste vídeo que eu vou-vos mostrar então os benefícios, as diferenças de cada uma e qual deves priorizar em cada caso. Cada caso é um caso, então fique comigo até o final do vídeo. E se gosta deste tipo de conteúdo, peço então que deixe um like, inscreva-se no nosso canal e se quiseres benefícios especiais, torna-se membro. Certo pessoal, então o cenário que eu vou pôr aqui é que precisas de comprar um neste momento, ou seja, não estás com condições para adquirir os dois, porque o ideal seria adquirir os dois. Mas vamos pôr este cenário que neste momento só tens condições, aliás, de adquirir um. E qual deles deves adquirir? SSD ou memória RAM? É este cenário que eu vou pôr aqui hoje. Mas antes de mais, primeiro vamos saber o que é cada um e como funciona ou para que serve cada um. O SSD, como muitos de nós devemos saber, é que é um dispositivo de armazenamento, tal como o HD, só que é de alta velocidade, porque utiliza memória flash para armazenar dados. E isso tem muitas vantagens, nomeadamente uma inicialização mais rápida do sistema, depois o tempo de carregamento, ou seja, vai reduzir o tempo de carregamento, principalmente em jogos e arquivos grandes, e não só. Basicamente melhora significativamente todo o teu sistema. Ou seja, vais notar claras diferenças na substituição de um HD para um SSD. Então, é esse o cenário ideal. Tens um HD, substitui para SSD. Vai melhorar em tarefas de edição de vídeo e em trabalhos, por exemplo, com arquivos grandes. Isto vai melhorar, vais sentir uma diferença bem perceptível ao substituir de um HD para um SSD. Em relação à memória RAM, vocês podem ver, até tenho aqui uma memória, esta é para um notebook e tenho aqui outra que é para os PCs, os fixos, basicamente. Esta é muito antiga já, é uma memória DDR, isto quase já não se usa, isto está ali só para exposição, mas o que é basicamente a memória RAM? Resumindo, é uma memória que vai ajudar no processamento de várias tarefas ao mesmo tempo, multitarefas. Basicamente isso, quero resumir ao máximo para vocês perceberem como é que funciona, o que é e como é que funciona um SSD e uma memória RAM. As vantagens da memória RAM é que vai melhorar, como disse, no desempenho em multitarefa, permite rodar vários programas ao mesmo tempo e programas mais exigentes, ou seja, basicamente isso é o que a memória RAM irá te ajudar. Ou seja, e em qual cenário seria ideal memória RAM? Se tens menos que 8 GB de memória RAM, se calhar colocar mais seria o ideal. E se, por exemplo, costumas usar máquinas virtuais ou precisas de jogos ou programas de edição também. Posto isso, pessoal, então vamos aqui fazer dois cenários. Imaginemos que tu tens um computador em que tens um HD e tens 8 GB de RAM. Vamos pôr aqui este cenário. A tua prioridade seria então trocar o HD para um SSD. Porque feito isso, terás então mais desempenho. Porque o SSD irá proporcionar diferenças notáveis, como disse, na inicialização do sistema, na fluidez do sistema todo em si, e uma vez que já tens 8 GB de RAM, irás conseguir então equilibrar o desempenho, tanto do teu sistema no geral, como também, uma vez que tens boa RAM, na parte de multitarefas. Porque vamos aqui fazer só um cenário, pessoal. Se tu colocares memória RAM num computador que tenha HD, basicamente não terás muitas diferenças perceptíveis, porque a memória RAM, sim, vai-te ajudar no caso de teres muitos separadores abertos, no caso de teres vários programas ao mesmo tempo, vais sentir
diferença nisso, mas não vais sentir diferença no sistema como um todo. E se for um SSD, vais sentir diferença como um todo no teu sistema. Agora, vamos pôr aqui um outro cenário, vamos dizer assim. Imaginemos que tens já um SSD e 4 GB de memória RAM. Então sim, a RAM será a tua prioridade. Pôr mais RAM para conseguires executar várias coisas ao mesmo tempo. Vários separadores abertos, vários programas abertos. Basicamente isso. Ou seja, resumindo, um SSD com RAM suficiente, o teu sistema funcionará bem. Ao contrário, aí já traz um desempenho limitado. Então, pessoal, é basicamente isso. Se tens um HD, dê prioridade ao SSD. O que eu costumo dizer aos meus clientes ou às pessoas que às vezes falam comigo em relação a este tema é: tens um HD, então a primeira coisa que vais fazer é um SSD. Porque partimos do pressuposto que a maior parte das pessoas medianas têm, principalmente os notebooks, têm sempre um HD com 4 GB de RAM. Pelo menos a maior parte dos casos que eu tenho é HD com 4 GB de RAM. Então a prioridade seria o SSD. Depois, no futuro, quando houver possibilidades, então mais memória RAM. Isso seria então os cenários ideais, a forma ideal como eu acho que devas prosseguir se o teu objetivo, ou neste caso, se o teu orçamento está limitado e só consegues, de momento, escolher um desses dois caras aqui, como se costuma dizer. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham percebido tudo. Espero que tenham entendido, de facto, como funciona o SSD, como funciona a memória RAM. E, se tiver alguma dúvida, deixa aqui em baixo nos comentários. E já agora também quero saber qual deles é a tua prioridade, SSD ou memória RAM. Também quero saber, deixa aqui em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e se não se esqueça de deixar o like, vou ficar por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.